vamos agora repercutir esse e outros discursos, conversando aqui com o professor de Relações Internacionais da UNB, professor visitante da Universidade de Virgínia, Juliano Cortinhas. Professor, muito bom dia, obrigado por ter a paciência de nos aguardar aí. Bom, vou fazer um resumo rápido aqui do que a gente tem visto até agora, professor, até o discurso da von der Leyen. Nós vimos um início de conflito com uma agressão muito forte, muito contundente da Rússia, no norte, no leste e no sul do país. Parecia que ia ser uma ação rápida, uma aproximação muito rápida a Kiev, bombardeios em Kiev, bombardeios em Kharkiv, segunda maior cidade. Mas a ocupação de Kiev, no entanto, não aconteceu. Parecia que o governo ucraniano poderia cair a qualquer momento, isso não aconteceu. Conforme o tempo foi passando, o presidente ucraniano assumiu o controle da comunicação, reclamou que o Ocidente tinha deixado a Ucrânia sozinha, disse que ia resistir, foi para a rua, mostrou que estava na rua, convocou o povo, deu armas ao povo, e parece que tudo isso acabou contagiando os países ocidentais, fizeram realmente uma grande união em torno de sanções nunca vistas. E agora eu lhe pergunto, o que é que, na sua maneira de entender, com esse discurso da von der Leyen, mostrando essa união toda que eu acabei de citar para o senhor, o que o senhor acha que acontece? Putin volta para casa fracassado ou ele vai redobrar a aposta e vai entrar com tudo agora? Bom dia, Bonier, é um prazer falar com vocês, me sinto honrado pelo convite. Veja, a gente como analista de relações internacionais, né, sempre estuda os eventos históricos e muitas vezes se pergunta como é que as pessoas não perceberam que as coisas iriam acontecer, né? E esse é um momento que me parece tão preocupante quanto outros ao longo da história da humanidade, em que houve processos de escalonamento, houve processos de elevação de discursos e de conflitos que geraram catástrofes. Então, me parece que nós estamos, se continuarmos nessa toada de hoje, né, tanto de um lado quanto de outro, tanto do lado russo quanto do lado das potências ocidentais, me parece que nós estamos caminhando nessa linha, o que é extremamente preocupante, né? É preciso deixar um canal aberto ao diálogo, para que haja uma saída possível para Putin também, né? É claro que ele cometeu ilícitos, é claro que ele feriu diversos princípios de direito internacional, ele precisa em algum momento responder por isso, não há dúvida de que, enfim, o comportamento da Rússia é um comportamento imperialista em frente à Ucrânia, mas é preciso reconhecer também que Putin foi colocado sob pressão pela expansão, as 5 ondas, né, de expansão da OTAN em direção ao leste. Então, quando ele usa o discurso de que ele vinha se sentindo cada vez mais ameaçado, que os mísseis da OTAN estavam chegando perto das suas fronteiras, ele tem razão nisso, né? E muitos analistas importantíssimos de relações internacionais dos Estados Unidos, alguns deles realistas muito renomados, enfim, que estabeleceram a estratégia de contenção durante a Guerra Fria, avisaram que essa expansão iria incomodar, iria gerar reações do lado russo, né? Então, isso não é algo imprevisível, isso vem sendo medido do lado dos Estados Unidos também, é importante a gente mencionar. Agora, me preocupa muito porque essas sanções todas, né, que vêm sendo desenvolvidas, que vêm sendo aplicadas, aliás, realmente impressionante o grau de união do Ocidente em torno da questão, é algo inédito, né, esse nível de sanções, só que o que acontece? Elas estão colocando Putin cada vez mais na parede e, na minha visão, não serão suficientes para que ele retire suas tropas da Ucrânia. Por mais que Putin se sinta pressionado, por mais que os milionários, né, russos pressionem internamente Putin, isso não vai levar a uma retirada das tropas. Vejo 2 saídas para a retirada das tropas. Uma negociação, em primeiro lugar, e a segunda possibilidade é uma derrota militar da Rússia, o que não vai acontecer porque a Rússia é muito mais forte que a Ucrânia, está passando bem mais trabalho do que imaginava, mas não vai ser derrotada no campo de batalha. A gente vê aí um comboio enorme, né, 64 quilômetros, aqui se fala em 40 milhas, né, de
de tanques, né, blindados, enfim, russos, rumando a Kiev. Então, a derrota militar não é uma opção provável, e aí há que se pautar uma saída diplomática para a questão. Para que isso aconteça, as portas precisam estar abertas ao diálogo, né? Então, acusações de lado a lado, discursos fortes, retóricas belicosas, elas são normais nesse tipo de episódio, mas é importantíssimo que a porta continue aberta ao diálogo. Professor, a gente viu há pouco no Parlamento Europeu a Ursula von der Leyen falando, então, a presidente da Comissão Europeia, sobre a posição enfática de união histórica dos países do mundo contra Vladimir Putin. O senhor estava falando aí de saída diplomática para esse conflito, para essa guerra. O que a gente pode esperar que gere uma saída diplomática? A soma das sanções mais essas posições que a gente tem visto com muita firmeza, até uma firmeza histórica? Olha, as sanções são importantes justamente para colocar Putin sob pressão, né? Porque, enfim, se a gente deixa ele marchar em direção a Kiev sem contestação, também ele não vai ter razão para negociar. Então, a gente precisa colocar ele num ponto em que ele esteja pronto para negociar. E esse é um ponto de pressão, o que me parece que já foi alcançado, né? Mas, em algum momento, é preciso cessar esse escalonamento. As sanções vêm aumentando cada vez mais. Putin está falando, né, sobre a utilização de armamentos nucleares, o que seria, enfim, uma catástrofe total da humanidade, né? Já estamos passando por desafios dificílimos, né? A pandemia, as mudanças climáticas. Ontem saiu o relatório do IPCC, né, sobre as condições deploráveis do nosso clima e o quanto isso pode afetar a vida da humanidade na Terra. E, além de tudo isso, vem uma guerra com a participação direta, né, no caso da Rússia, ou indireta, no caso de China e Estados Unidos, das grandes potências. Então, é um momento extremamente marcante e imagino que a gente esteja passando por um processo de grande transformação nas relações internacionais no mundo. Tanto por essa reaproximação muito forte, né, inédita, da União Europeia, das potências ocidentais, quanto por essa colocação enfática de Putin no sentido de que a expansão da OTAN tem limites, né, em direção ao território dele. Professor Juliano, queria falar um pouquinho do ponto de vista humanitário, do ponto de vista da população. Acho que essa é a primeira grande guerra que a gente acompanha, assim, muito de perto, imagens tanto dos ataques, dos bombardeios, quanto da dificuldade dos seres humanos, do improviso, das pessoas escondidas em subterrâneos, dos bebês, assim, que nasceram antes da hora, prematuros ali, tentando sobreviver. E a gente está acompanhando muito a bravura do povo ucraniano, né? E a impressão que eu tenho é que a sensação do mundo deixou de ser uma coisa muito de compaixão, de piedade, que a Ucrânia pequenininha vai ser invadida, e passou por uma situação de admiração, que me parece que é isso que está unindo o Ocidente nessa admiração a essa brava gente ucraniana, né? Olha, Leilani, eu vejo que sim, mas há mais, né? Veja que, na verdade, assim, a gente acompanha guerras, né, quase que ao vivo desde o início dos anos 90. O ataque dos Estados Unidos ao Iraque naquela época, né, em defesa ao Kuwait, que havia sido invadido por Saddam Hussein, foi a primeira guerra televisionada, mas é claro que nesse momento me parece que a cobertura está muito mais completa. Mas é importante a gente lembrar que na periferia do sistema internacional, situações ainda mais deploráveis do que essa acontecem diariamente, né? E a bravura desses povos da periferia do sistema, ela também é muito grande e não houve essa solidariedade internacional com esses povos, né? Então, me parece que há mais do que somente um processo de solidariedade, né? Eu já estive, por exemplo, na fronteira entre Myanmar e Bangladesh, em que há mais de 1 milhão de refugiados rohingyas, numa situação deplorável, fugidos de um genocídio, né? E a gente conversa com as pessoas, é algo muito deprimente. Concordo. Né? Então, concordo com o senhor, realmente o mundo acompanha conflitos pequenos com menos atenção. Aí lhe pergunto, o que faz esse conflito ter essa dimensão que a gente está acompanhando?
Eu acho que duas questões. Primeiro é a Rússia, né, é uma grande potência internacional, e o segundo tem uma questão racial também, né, porque os europeus estão se reconhecendo nos ucranianos. Eles veem, né, aliás, vários veículos de mídia, infelizmente, já demonstraram isso, né, que essa é a razão fundamental, uma razão racial. Ou seja, o loiro e do olho azul está cruzando a fronteira fugido da guerra, né, e aí as pessoas percebem que isso pode acontecer com elas novamente, como já aconteceu no contexto europeu, né? A proximidade também geográfica, né? Mas Líbia, Síria, enfim, né? São conflitos enormes que também têm uma certa aproximação geográfica, só que o sírio e o libanês não são vistos como o sírio e o líbio, desculpem, não são vistos como iguais pelos europeus, né? E aí a gente tem a impressão de que algumas vidas valem mais do que outras, o que é uma pena, né? Agora, não estou de forma alguma criticando a cobertura, queria deixar isso claro. O meu ponto é que esse tipo de cobertura ela é necessária em vários locais da periferia do sistema internacional. A humanidade, infelizmente, passa por crises muito fortes no nosso dia a dia. Sem dúvida. Professor, só queria para arrematar que o senhor me dissesse o seguinte, pelo que o senhor está dizendo aí. O senhor acha que na situação de hoje, neste momento, Putin acuado economicamente, uma união forte do Ocidente, o senhor acha que ele vai redobrar a aposta nós corremos o risco de ver um ataque muito mais fulminante a partir de agora ou não? Essa é uma pergunta que eu havia deixado de responder, né? Peço desculpas e agradeço pelo retorno. Eu acho que essa é uma possibilidade bastante séria e acho que existe, que ela é crível, né? Eu acho que existe a possibilidade, sim, de Putin continuar escalando, né? Veja, eu de início achava que ele não iria invadir a Ucrânia, né? Ele invadiu, e isso demonstra que ele está disposto a ir muito mais longe do que se esperava, né? Eu acho que no contexto atual, em que ele está sofrendo perdas, está sob pressão extrema, ele se torna mais perigoso, né? Então, é muito arriscado deixá-lo nessa posição sem que ele perceba a possibilidade de uma válvula de escape, né? É mais inteligente, nesse momento, pressioná-lo para levá-lo à mesa de negociações. É difícil a gente mensurar qual é esse ponto exato, né? Mas a Rússia tem que chegar pressionada na mesa de negociações para que ela ceda. Se ela chegar muito confortável, né, ela não vai ceder. Agora, a partir do momento que ele se sentir pressionado, tem que haver um processo, né, de paralisação dessa escalada, e nesse processo de paralisação da escalada, deixar margem para que ele possa entrar em acordo e retirar as tropas da Ucrânia. Isso vai salvar vidas, né? Se o que se quer é salvar vidas, é preciso deixar a porta aberta ao diálogo. Professor Juliano Cortinhas, que é professor de Relações Internacionais aqui da Universidade de Brasília, te agradeço por esclarecer, desenhar esses cenários futuros. Eu achei interessante também que o senhor falou sobre a pressão contra Putin ser para que ele sente para negociar um cessar-fogo, né? A gente vai continuar acompanhando aqui. Obrigada pela participação. Obrigada, bom dia. Eu que agradeço vocês. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, professor. Obrigado. Bom, você vai ver daqui a pouco aqui no Conexão mais informações sobre a explosão de um míssil russo em um prédio do governo da segunda